Vamos de palavra de Deus, Bíblia. Eu havia feito o último vídeo, Isaías 66, é o último capítulo de Isaías, do livro de Isaías, né? Que fala de Jesus. Eu havia feito até do primeiro versículo ao 8º. Vou tentar fazer agora à noite aqui o 8º, o 9º capítulo em diante. 9º capítulo até o 10º, deixa eu ver. Do 9º até o 14º. Vamos ver aqui, até o 14º versículo, 15º, do 9º, não, do 9º ao 17º, né? É isso. Depois eu faço outro vídeo daí, ok? Para não ficar muito extenso, né? Apesar de que no YouTube esses vídeos, agora em 2026, parece que são mais valorizados. Os vídeos longos, né? Mas eu vou fazer aqui, para não ficar muito extenso, eu vou fazer do versículo 9 até o 17º, ok? É dividido em 3 partes o Isaías 66. Palavra maravilhosa que fala de Jesus, sempre, né? Isaías. Vamos tentar ler aqui, eu estou sem óculos, não estou usando óculos, mas vou tentar fazer, ok? O 19º versículo de Isaías 66, o último capítulo de Isaías. Vamos lá. Acompanhe com sua Bíblia se quiseres. Vou falar de uma maneira diferente. Eu acho que eu tenho outros vídeos aqui completos, Isaías 66 no canal, mas eu não falo nada, só leio a palavra mesmo, ok? Vou tentar falar alguma coisa aqui sobre as verdades que me vieram, né? E deve vir naquele que é convencido pelo Espírito Santo. Senão alguma coisa de errado tem. Pois a verdade é uma só, né? Não existe verdade 1, verdade 2. Aí são teorias daí, né? Ok? Vamos lá. Estou falando da verdade que é Jesus, né? A verdade que está na palavra. É só saber interpretar. É uma questão de interpretação, mas interpretação correta, ok? Do que Jesus falou, não do que o homem fala, né? Vamos lá. O 9º versículo fala assim: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. O 10º: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria. Enchei-vos por ela de alegria. Todos que por ela pranteastes. 11º: para que mameis e vos furteis, ou melhor, farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. O 12º versículo agora. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. 13º versículo. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém
vós sereis consolados. 14. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor está notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvilho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. O 16º versículo fala assim: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Olha isso. E os mortos do Senhor serão multiplicados. 17º e último desse vídeo: os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o ramo, ou melhor, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Carne imunda, né? Carne imunda, comer carne imunda. Então aqui fala que, né? Cadê aqui? Porque, ó, o 17º, o 16º, porque em fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Ok? Tem gente que pensa que Deus é só amor, que ele não é justiça, né? E é o contrário. Ele é amor e é justiça. Então, ó, e os mortos do Senhor se multiplicarão, serão multiplicados, né? Jesus, aqui fala de Jesus, né? Ele veio, né, com todo o amor do mundo, né? Literalmente com todo o amor do universo, e tentou levar a verdade, tentou nos trazer a verdade sobre o que estava errado, estava tudo errado. A partir do templo, né, que Davi erroneamente entendeu o que o profeta Natã havia dito a ele. Deus falou para o profeta Natã para avisar Davi que não fizesse templo nenhum, pois a terra é onde ele coloca os pés. Então, a partir daí, quando Davi entendeu errado e veio Salomão, porque Deus falou que ia ser a descendência dele, ele imaginou que fosse seu filho. Quando na verdade não seria seu filho, seria Jesus. Ele não quis esperar Jesus, ele queria ver. O ser humano é terrível. O ser humano, nós somos terríveis, nós falamos de São Tomé, né? Tomé, ele precisava ver para crer, né? Então nós precisamos de algo palpável, nós precisamos de algo físico. Nós não se contentamos com o espiritual. E Jesus, justamente Jesus, ele veio através do material explicar o espiritual. Tanto com o templo, que ele falava que era ele, no caso, o templo. Nós somos o templo, né, que abrigamos o Espírito Santo, que ele enviou quando foi para Deus. Então, tanto quanto a hóstia, né? Esse negócio de tomar hóstia, cálice de vinho e que é suco de uva, né, que eles usam,
e o tal do pão que era usado por Jesus, um material para explicar o físico, para explicar o espiritual, que é a palavra. Então o pão da vida é aqui, ó, o pão da vida é o que ele falou, que está na palavra desde o princípio. Desde o princípio do mundo. Tudo que está na palavra, esse é o pão que alimenta. E nós nunca mais sentiremos fome. O vinho é o seu sangue espiritual, coisas espirituais, explicada com coisas físicas. Não é para ficar todo mês lá, comer um pedacinho de pão e tomar hóstia, todo mês. Você está negando a Jesus quando você está fazendo isso. Né? E esse procedimento era feito no templo Mitra, do deus Mitra. Então, está errado, ok? Então é preciso despertar para a verdade. Jesus falou, muitos serão chamados e poucos escolhidos. São poucos os que entenderão isso, os que despertarão para isso. Então a gente é incumbido, né? Depois que o Espírito Santo nos revela, nos convence, de passar a verdade. Você não pode reter o conhecimento, você não pode reter para você uma verdade, o conhecimento. Se você sabe que isso existe, e se você espalhar isso, a verdade, ela ajudará as pessoas, convencerá, ajudará, não é que você está ajudando a Deus, mas você está levando a verdade, você está levando um exemplo da verdade. E daí o Espírito Santo pode agir nessa pessoa. Às vezes ela escuta você falar, ela vê um vídeo desse aqui, e vai olhar uma passagem lá, daí você fala assim, olha lá, Atos 17, 24, daí ela olha lá, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A princípio ela vai olhar assim, poxa, o que eu estou fazendo num templo físico? Se eu sou o templo, não tem como eu sair de mim para ir em igreja. Igreja somos nós, eclésia. Jesus, ele veio ao mundo, ficava na porta do templo, não ficava lá dentro, porque lá existia sacrifício. E ele ficava tentando tirar para fora do sistema religioso que estava capengo, errado. Eles impunham fardos pesados para as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam aquilo. Né? Tiravam a lã da ovelha, né? E hoje não é diferente. Você pode ver que o sistema religioso de hoje é o mesmo ou pior. Fala-se em dinheiro, dízimo que não existe, né? Outra coisa que não existe. Dízimo era dos levitas. Então, é dado pelos filhos de Abraão, né, em alimento. Né? Daí eles usam dizer que na época não existia dinheiro, portanto era por isso que era dado assim, e o dízimo continua. Onde que está na palavra que o dízimo continua? Onde? Me mostra, não está? Não tem, não existe. A lei de Melquisedeque veio depois e acabou com isso. Mudou a lei, mudou tudo. Depois veio a graça de Jesus. Menos ainda, né? Menos ainda esse negócio de dízimo. Então, tá tudo errado. Né? E a gente fala isso com amor, porque a gente conheceu a verdade e quer levar a verdade para as pessoas. Mas é o Espírito que convence. Mas nós, como disse Paulo, jamais podemos deixar de levar a verdade. Ai de mim que não leve a palavra de Deus. O genuíno evangelho. A reunião deve acontecer nas casas, como Jesus fazia, nas ruas, onde for, em espírito e verdade, em qualquer lugar onde você estiver, você adora a Deus. Você ora caminhando, você ora tomando banho, você ora, conversa. A oração é a conversa com Deus. Você conversa com Deus ao deitar, ao levantar. Então é em espírito e verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana no poço. Pois ela questionou, dizem que nós precisamos adorar no monte ou em Jerusalém. Aí Jesus, pode ler a passagem da mulher samaritana. Ou assistam The Chosen, fala sobre isso, é uma cena até melhor para você entender. E ele fala, não, eles falam para adorar em Jerusalém porque lá tem um templo, existe o templo, mas eu vim para acabar com isso. Haverá um tempo em que nem no monte nem em Jerusalém você adorará, mas sim em qualquer lugar que esteja em espírito e verdade. No coração. Então, há muito a se falar e há muitas coisas que precisam ser tiradas de nós. Muitos enganos, né?
muita tradição que não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva ao inferno. Pois por mais melhores das intenções que seja a de um pastor, que também não existe, o único pastor é Jesus. Ele falou, haverá um rebanho, e ele disse que se importava com gentis, né, que ele se importava com gente que não estavam naquele aprisco, que somos nós, né, que não somos de Jerusalém. Então, haverá um povo, né, haverá um rebanho e um pastor, que é ele, Jesus, o único pastor. Nós, a igreja, somos todos iguais, não existe hierarquia. Não existe. Esquece isso. Jesus foi próprio, ele, a lavar os pés de Pedro para mostrar isso, a humildade e que nós somos iguais. Então não há como duvidar, não tem como. Se você acredita em Jesus, logicamente, estou falando aqui para quem é convencido pelo Espírito Santo e para quem está se encaminhando para isso, pois o Espírito Santo ele vai e busca, onde você estiver, seja no presídio, seja no hospital, seja na rua, seja no trabalho, e se você é filho, ele te acha. Pode estar lá no presídio, lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou matador, eu sou bandido, eu sou isso, aquilo. Deus quebra, mostra para você mesmo, para ele já sabe, mostra para você mesmo que você não é nada, né? Que não é ninguém, que você é pó da terra, e te transforma. O teu caráter é transformado. Porque não há como ficar igual. E também não é esse negócio de Shazam, né? Que fala mágica, não é mágica, não existe mágica. Né? É o Espírito Santo, é o trabalhar mesmo. E se você é um filho de Deus, ele sabe. Só ele sabe quem são os filhos. Pode estar, como eu falei, perdido lá em tal lugar, em cadeia ou fora dela, mas porque a prisão é assim, a prisão, eu estou falando de prisão espiritual, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode estar infeliz, mas se você tiver paz, que é o Espírito Santo que te dá, você está bem, onde estiver. E você é restaurado. E a prisão espiritual, ela acontece até fora, que as pessoas milionárias, como tem esse caso aí desse Jeffrey, olha isso, um cara bilionário, nós estamos falando aqui de dólar, num país onde existe pena de morte, num país onde existe pena perpétua. O cara tinha dinheiro, tinha tudo, mas era do demônio, né? Usado pelo diabo. Porque fazia coisas que, né, basta olhar na internet, né? Quem sabe do que eu estou falando e quem já viu, né? Acho que dificilmente alguém não viu, né? E essas pessoas, elas têm tudo, elas têm dinheiro, têm saúde, têm tudo, mas não são filhas de Deus, né? Não são convencidos pelo Espírito Santo, e só Deus sabe se um dia vão ser, né? Aqueles que ainda estão vivos, né? Porque é só nessa vida que se converte, se você se arrepender nessa vida, se for convencido nessa vida, não existe depois de morto, não adianta você orar por morto. Jesus falou, deixe os mortos que os mortos cuidem. Então, depois de morto já era, né? Então é isso que eu queria falar. Depois eu volto com outra parte do Isaías 66, o último capítulo de Isaías da Bíblia, do livro de Isaías. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.